Queridos irmãos e irmãs, que a graça e a paz do Senhor continuem a transbordar em nossos corações. Este domingo é um momento muito especial, pois celebramos os 500 anos da Reforma Protestante. Louvamos a Deus porque, como Igreja do Senhor Jesus, somos herdeiros da Reforma, continuamos seguindo os seus postulados principais e, sobretudo, anunciando que Jesus Cristo é Deus e o único mediador entre Deus e os homens. Eu quero também agradecer as orações da Igreja por nós. Logo se aproxima o tempo da nossa chegada para o pastorado da Igreja Presbiteriana Unida de São Paulo. Eu quero pedir aos irmãos que orem por nossa família. Nós assumiremos o pastorado da igreja no 1º dia de janeiro do próximo ano. E peço aos irmãos que intercedam por este vosso pequenino pastor, porque nesse ínterim, além das responsabilidades em Brasília, temos tido que pregar a palavra em alguns lugares. Eu estou com vocês no dia de hoje, chegarei em minha casa amanhã. Na terça-feira partirei para anunciar a palavra no culto da Reforma, lá na Igreja Presbiteriana Central de Belém do Pará. Viajarei de madrugada, chegando em Brasília às 5 horas e partindo às 11 horas da manhã, me dirigirei para Juazeiro do Norte para pregar na cruzada Verdade e Vida, que a APECOM realiza naquela cidade de Romaria, que precisa tanto do Evangelho de Jesus. Então eu preciso de saúde e peço aos irmãos que orem por mim, para que o Senhor me dê graça e unção do Espírito, e nós estamos com o coração cheio de entusiasmo, para estar logo com os irmãos, para sermos bênção no meio dos irmãos e para sermos abençoados pelos irmãos e irmãs, e para ver Deus levantar a sua igreja ainda mais neste lugar, para a glória e honra do nome de Jesus. Amém. Nessa manhã, irmãos, eu quero convidá-los com muita alegria para abrir comigo a palavra de Deus lá na segunda carta do apóstolo Paulo a Timóteo. Segunda carta do apóstolo Paulo a Timóteo. Segunda carta do apóstolo Paulo a Timóteo. À medida que você encontrar o texto, por favor, coloque-se de pé. 2 Timóteo, capítulo de número 3. Esse texto, amados irmãos, é um texto fundamental também para a minha vida e ministério. E é um compromisso com o Senhor, mas com o conselho e com vocês, de como será o nosso pastorado nessa igreja. Esse texto é fundamental para isso. E é um texto alusivo à ocasião que vivemos, no que diz respeito à Reforma Protestante. Então, que nessa manhã você escancare bem as janelas da mente e deixe abertos os portões do coração, para ouvir o que Deus vai falar com você. Deixe o celular no modo silencioso, não vá olhar o WhatsApp nem Facebook, porque Jesus não vai mandar nenhuma mensagem para você nesses lugares, certo? Ele vai falar com você na pregação. Então fique atento e não deixe que nada te desvie de ouvir a voz de Deus. Na Igreja Reformada, nós acreditamos que quando a palavra é pregada com fidelidade, o próprio Deus está falando conosco. Que Deus fale conosco nessa manhã. Leamos todos juntos, irmãos, numa só voz, 2 Timóteo, capítulo 3, dos versículos 14 a 17. Assim diz a palavra do Senhor. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste, e que desde a infância sabes as sagradas letras, que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Oremos ao Senhor. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós te damos toda a glória, Senhor, pela grande salvação que temos no Senhor Jesus. Obrigado porque Ele nos comprou com seu sangue, quando pagou a nossa dívida na cruz do Calvário. Obrigado porque Ele ressuscitou. E agora nós não vivemos mais para nós. Nós vivemos para o Senhor Jesus, porque fomos lavados, perdoados e justificados pelo Senhor. Ó Deus, mas nesse dia especial celebramos também aquele avivamento, aquela intervenção que começou há 500 anos atrás, onde o Senhor resolveu resgatar a igreja da escuridão e trazê-la de volta à luz da Tua palavra. Muito obrigado porque o Senhor usou Lutero, Calvino, Knox, Bossuet, Ecolampádio,
Beza e muitos outros irmãos, Senhor. Mas nós te pedimos que o Senhor nos use nos dias de hoje, que nós entendamos que a reforma continua, que a igreja precisa se reformar à luz da tua palavra e que nós temos que anunciar o evangelho para ter uma igreja mudada, uma cidade diferente, um país melhor. Ó Deus, abençoa o nosso coração, fala conosco, exalta Cristo e manifesta a tua presença aqui para a glória e honra do nome de Jesus, enquanto ouvimos a tua palavra. Temos fome e sede de ti, alimenta-nos e descedenta-nos. Nós oramos, imploramos, em nome de Jesus. Amém. Podeis assentar, queridos irmãos e irmãs. Queridos irmãos e irmãs, no ano de 1538, João Calvino, por defender que somente pessoas convertidas deveriam participar da Santa Ceia, é expulso pelo Conselho de Genebra daquela cidade. Ele foi pastorear em Estrasburgo, onde se casou, onde era pastor de uma igreja de fala francesa naquela cidade, uma igreja de 500 membros, e onde ele mesmo diz ter tido um dos melhores anos da sua vida. Mas Deus, amados irmãos, não quer que vivamos em comodidade. Ele quer que nós o sirvamos com fidelidade. E no ano de 1541, depois de muita insistência do Conselho de Genebra, depois do conselho de seu amigo Martin Bucer e de Guilherme Farel, Calvino é convencido por Deus que tem que voltar àquela cidade. E quando Calvino volta em 1541, amados irmãos, ele chega ao púlpito da Catedral de Saint-Pierre, e ali ele abre a Bíblia e começa a pregar exatamente no versículo subsequente ao versículo no qual ele tinha parado 3 anos antes. Essa atitude de Calvino, amado irmão, de dar sequência à pregação expositiva da palavra, revela, amado amigo e irmão, um grande compromisso que a igreja reformada teve desde o seu início, que é um compromisso com a inspiração, com a infalibilidade e com a inerrância da palavra de Deus. A certeza de que a Bíblia em seu Antigo e Novos Testamentos é a palavra de Deus, a nossa única regra de fé e prática. É o livro no qual o Senhor se revela a nós e o livro no qual Ele nos apresenta o Senhor Jesus. E portanto, numa data tão especial, amados irmãos, nós não podíamos deixar de falar deste postulado, deste fundamento tão importante para a igreja, que é viver uma vida fundamentada somente na palavra de Deus. E nessa carta preciosa, o apóstolo Paulo está encarcerado em Roma, já não mais em sua casa, onde foi preso anteriormente e pregava o evangelho a todos que o visitavam. Amados irmãos, ele foi solto, e isso não está nas escrituras, mas provavelmente ele chegou à Espanha com o evangelho. E depois que a cidade de Roma, amados irmãos, é queimada por Nero, há uma grande perseguição deflagrada pelos cristãos. E Paulo foi encarcerado na cidade de Troade, e é levado para Roma, e agora ele está numa prisão lúgubre, no subterrâneo, um lugar cheio de mofo, sem luz, um lugar de angústia e tristeza. Ele nos conta na carta que na sua primeira audiência, na prima actio romana, ninguém esteve ao seu lado. Ele estava só, abandonado pelos seus amigos, mas diz que o Senhor Jesus o defendeu. E ele escreve essa carta para seu filho na fé, Timóteo, que está pastoreando em Éfeso, como, amados irmãos, uma carta de despedida, um grande legado. Timóteo era um jovem pastor um tanto quanto tímido e às vezes amedrontado. E Paulo escreve a carta para fortalecê-lo na fé, para animá-lo a cumprir a missão de pregar a palavra de Deus e para que ele se mantivesse firme em dias difíceis. No capítulo de número 3, Paulo pinta um quadro dos últimos dias. Os últimos dias no Novo Testamento são os dias entre a primeira e a segunda vinda de Cristo. E nesse quadro, amados irmãos, parece que Paulo está aqui no Brasil, vendo tudo o que está acontecendo no dia de hoje. Ele fala de pessoas avarentas, egoístas, que
que não respeitam os pais, amantes mais dos prazeres do que de Deus, revoltadas, que não aceitam qualquer tipo de autoridade. Amados irmãos, Paulo conhece a esquizofrenia existencial que nós enfrentamos nesses últimos dias. E ele diz para Timóteo que se ele quer ser uma bênção, e se ele quer fazer diferença no seu último tempo, e se que ele quer andar com Deus e conduzir a igreja de maneira abençoada, ele precisa permanecer firme na palavra de Deus. Mas essa é a mensagem não somente para Timóteo, é para mim e para você. E no versículo de número 14, o verbo central é permanece naquilo que aprendeste. E ele vai dizer o que é que Timóteo aprendeu, as sagradas letras, irmãos. Então Deus tem uma mensagem para o seu coração, cristão presbiteriano que mora em São Paulo, membro da Igreja Unida, mas para você que nos visita e quer conhecer a Deus e andar em fidelidade para com Deus, a mensagem de Deus para o meu e para o seu coração é a seguinte: permaneça na Escritura. Permaneça na Escritura. Paulo estava falando para Timóteo da Escritura, que era o Antigo Testamento, a Bíblia que Jesus leu, e que Paulo leu e que Timóteo leu. Mas o que Paulo fala aqui sobre o Antigo Testamento também se aplica ao Novo, para o meu e para o seu coração. Se você quer ser uma bênção em dias de crise, se você quer sustentar a sua família em dias de dor, de angústia, você precisa permanecer firme na palavra de Deus. Permaneça na Escritura. É a mensagem do Senhor para o nosso coração. E a grande pergunta do texto é a seguinte: mas pastor, por que permanecer na Escritura? Em primeiro lugar, irmãos, o texto diz porque ela é apreensível. Por que permanecer na Escritura? Porque ela é apreensível. A igreja vai ler o versículo de número 14. Leiam, por favor, irmãos. 1, 2, 3. E que desde a infância sabes as sagradas letras. Paulo diz, amados irmãos, a Timóteo, que contrariando aqueles últimos dias, tu, porém, ele tem que permanecer firme na Escritura. E ele diz que a Escritura é aquilo que Timóteo aprendeu. Mas não só que ele aprendeu, algo do qual ele foi inteirado. A expressão para inteirado aqui é algo que Timóteo tinha experiência, que era verdade, era fidedigna e era confiável. Mas ele diz que ele tem que permanecer porque ele aprendeu e sabe que esse livro é confiável, mas também porque ele aprendeu de pessoas idôneas, sabendo de quem o aprendeste. De quem Timóteo aprendeu, amados irmãos e irmãs? Ele aprendeu da sua querida vovó Lloyd, que lia a Bíblia com ele quando ele era pequenininho. Ele aprendeu da sua mamãe Eunice. E ele, já saindo da adolescência, quando se torna pastor, um jovem, aprendeu do próprio apóstolo Paulo. Então Paulo diz que desde menino ele está aprendendo essa Bíblia. E ele sabe que ela é a revelação de Deus, ele sabe que ela é confiável, e por isso então esse verbo permanecer significa, literalmente, amados irmãos, habitar. Timóteo tem que morar na palavra de Deus, para que a palavra de Deus more em seu coração, e faça toda a diferença em sua alma, faça toda a diferença na igreja para a qual Timóteo prega, faça toda a diferença naqueles dias. Amados irmãos, devemos permanecer nas Escrituras, porque elas são claras e apreensíveis para o nosso coração. Irmãos, Lutero, quando é sequestrado pelo príncipe Frederico, fugindo de Carlos V, no ano de 1522, está preso no castelo de Waterburgo. E ali, amados irmãos, em 12 semanas, num trabalho hercúleo, Lutero traduz, amados irmãos, o Novo Testamento em 12 semanas. E a ideia do reformador é que o povo tinha que ter a Bíblia em suas mãos, nos seus próprios idiomas. E alguns historiadores, amados irmãos, dizem que o idioma alemão moderno foi forjado pela tradução de Lutero das Escrituras. Amados irmãos, os reformadores colocaram a Bíblia na mão do povo, para que eu e você possamos ler a Bíblia e conhecer a Deus por nós mesmos. Eu mesmo, irmão, que vos prego nessa manhã, sou fruto disso. Meus avós, irmãos, foram alcançados pelos missionários final da década de 40, início da década de 50, e eles são pessoas do campo no interior de Minas Gerais, mas eles liam a Bíblia conosco em casa todos os dias. E no final do dia faziam culto doméstico e nos ensinavam a memorizar as Escrituras. E, amados irmãos, meus avós, pessoas do campo,
puderam conhecer o Senhor Jesus, lendo a palavra do Senhor Jesus e tendo um relacionamento vivo e pessoal com Ele. A nossa confissão de fé chama essa doutrina de a doutrina da perspicuidade das Sagradas Escrituras. Que nome difícil, pastor. O que significa isso? Significa que tudo aquilo que qualquer pessoa, seja ela a mais leiga ou sem estudo, precisa saber para conhecer a Deus, para receber a salvação pela fé em Cristo Jesus e para ter comunhão com Deus, é claro e límpido nas Sagradas Escrituras. Há coisas difíceis de entender na Bíblia, mas, amados irmãos, qualquer pessoa que ler a Bíblia, se for iluminada pelo Espírito Santo, pode conhecer ao Senhor Jesus por si mesma. Então, meus irmãos, nós temos que continuar permanecendo na Bíblia, estudando a Bíblia, porque ela é clara como água cristalina, ela é apreensível. Papai, essa palavra tem uma aplicação para você. Até para o papai que tem bebês pequenos. Comece a repetir a Bíblia com seu filho desde pequenininho. Mas se você já tem seus filhos grandes, vovô ou vovó, e você tem acesso aos seus netos, leia a Bíblia para os seus netos. Memorize a Escritura com eles. Conte para eles que esse livro fala a história de Deus. E você vai ensiná-los na Escritura, e eles vão crer no Senhor de pequenininhos, e Deus há de sustentar a fé deles até o final. Permaneça na Escritura, porque ela é clara, é palatável, é ensinável, é apreensível. Essa igreja é uma igreja fundamentada na palavra, que nós permaneçamos dela, sem nos movermos, em nome de Jesus. Amém. Mas o imperativo do texto continua a falar conosco: permaneça na Escritura. Por que permanecer nas Escrituras, pastor? Porque ela traz salvação. Por que permanecer na Escritura? Porque ela traz salvação. Versículo de número 15. Eu vou pedir à igreja que leia para mim o versículo. Vamos lá? 1, 2, 3. Leiam, por favor, irmãos. Paulo diz, queridos irmãos e irmãs, que o objetivo central das Escrituras é dar ao homem sabedoria para receber a salvação pela fé. Em quem? Em Cristo Jesus. Paulo, amados irmãos, está estabelecendo que o ponto fulcral das Sagradas Escrituras, amados irmãos, é a mensagem de que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Tudo no Antigo Testamento aponta, amados irmãos, para o momento no qual Deus se fez homem sem deixar de ser Deus. E encarnado, viveu em fidelidade nesse mundo. Foi cravado na cruz do Calvário, no seu lugar e no meu. Quando ele gritou: está consumado, o véu do santuário se rasgou. E agora a comunhão com Deus é democratizada para todas as nações. E todo aquele que crê que Jesus Cristo é o Filho de Deus, é o único mediador entre Deus e os homens, que somente Ele é o caminho, a verdade e a vida, e que ninguém pode ir ao Pai se não for por Ele. Todo aquele que crê em Jesus como seu Senhor e Salvador e o recebê-lo assim em seu coração, será salvo, será justificado. Se você crer em Jesus, mesmo que seja membro há muitos anos e não crê, mas se você crer nele hoje como seu Senhor, como seu Salvador, e dizer a Ele: Senhor, eu me arrependo dos meus pecados e eu entrego a minha vida ao Senhor, eu quero que Tu sejas o meu Senhor e meu Salvador. Além de ter a bênção de tê-lo morando em seu coração a partir deste momento, Deus, amados irmãos, baterá o seu martelo no seu tribunal e dirá: eu te declaro justo em nome do meu Filho Jesus Cristo. E a partir daí, você já não terá mais um relacionamento de culpa com Deus, mas será um relacionamento de alegria, de paz e de vitória. Irmãos, que bênção maravilhosa é crermos nesse livro precioso. Ele traz a salvação. Alguns anos atrás, queridos irmãos e irmãs, eu era seminarista em uma congregação dessa cidade, e de repente, no meio de um culto de manhã, eu estava pregando naquele texto: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e tua casa. E eu ouço um barulho, uma gritaria na porta da igreja. E tinha chegado à igreja um homem embriagado, cuja esposa frequentava a igreja. E ele não gostava que ela fosse lá, porque ele dizia que ela ia dar o dinheiro dela aos pastores. E ele chegou embriagado, mas os diáconos o acalmaram e o sentaram no banco. E naquele dia, para a glória de Deus, eu pude pregar o Evangelho.
E disse que todo aquele que queria crer no Senhor Jesus e entregar a Ele sua vida se colocasse de pé. E aquele homem se colocou de pé. E eu não acreditei, porque ele estava cheirando álcool mesmo. Mas, irmãos, no outro domingo ele voltou. No outro domingo ele voltou. E no outro domingo ele voltou. E ele nunca mais parou de ir. Ele foi salvo pelo Senhor Jesus. Ele fez a classe de novos membros. E quando eu fui me casar, há 17 anos atrás, ele chegou para mim: pastor, Deus usou a sua vida para que eu conhecesse Jesus como Salvador. Eu não aceito que o senhor me diga que não. O término do seu casamento é meu. Eu vou dar de presente para o senhor. Falei: amém, irmão. Glória a Deus. Ele não queria que a esposa fosse para a igreja, mas Deus mudou a vida dele. E se você conhece alguma pessoa que anda escravizada pelo pecado, escrava de drogadição, escrava de uma prostituição, ou querendo adotar qualquer tipo de relacionamento contrário à natureza, o que a palavra de Deus condena, essa pessoa precisa conhecer o Senhor Jesus. Essa pessoa precisa se arrepender dos seus pecados. E se ela crer no Senhor Jesus, ela vai ser perdoada, transformada, reconciliada com Deus. E será uma grande bênção na mão do Senhor. Irmãos, não há pecador tão sujo que Jesus não possa limpá-lo. Não há pecador tão perdido que Jesus não possa achá-lo. Não há pecador tão desviado que o Senhor não possa consertá-lo. Que Deus nos levante para pregar o Evangelho, amém, meus irmãos? Estou orando para que o Senhor nos dê muitas almas nessa igreja, mas não só que elas venham a nós, que você fora das quatro paredes pregue as Escrituras, porque elas trazem a salvação pela fé em Cristo Jesus. Permaneça na Escritura, porque só ela traz a mensagem da salvação. Que haja salvação na casa de Deus nessa manhã, em nome de Jesus. Mas o imperativo continua: permaneça na Escritura. Por que permanecer nas Escrituras, reverendo? Por causa da sua origem. O texto diz, vamos ler o início do versículo 16 até o nome de Deus, irmãos, vamos lá? Toda Escritura é inspirada por Deus. Amados irmãos, esse termo aqui é um termo clássico da nossa teologia, mas a tradução literal dele seria melhor e seria diferente, porque o termo inspirada no grego significa soprada por Deus. A melhor tradução seria assim, toda a Escritura é expirada por Deus, porque inspirar o que é? Isso é inspirar. Expirar é... Ué, pastor, significa então que Deus fez assim, e a Bíblia apareceu? Não, irmão, não foi não. Não foi nada disso, não foi mágica. O que nós cremos, o que diz a nossa doutrina das Sagradas Escrituras, da inspiração da Bíblia? Ela diz o seguinte, que Deus usou Paulo como um homem dos mais brilhantes da história da humanidade, e com sua capacidade, ele escreveu o texto conforme a sua cultura. Mas Deus usou Amós, que era um vaqueiro, e com o vocabulário que ele tinha, se você vê a pregação dele, ele chama seus ouvintes às vezes de vacas e de bois, ele usa o seu vocabulário e ele escreveu o texto. Deus usou Isaías como nobilíssimo professor universitário do Antigo Testamento, pintando quadros claríssimos diante dos nossos olhos, amados amigos e irmãos. Mas usou Pedro, um pescador, com a linguagem simples que ele tinha, cada um com sua capacidade, cada um conforme o seu tempo, conforme sua própria idiosincrasia, mas enquanto eles escreviam o texto, o Espírito Santo os preservava de erro e de seus próprios pecados, de maneira que o que eles escreveram, e nós temos em nossas mãos, é a santa palavra de Deus. Esse livro vem de Deus. Porque nós permanecemos? Porque ele revela Deus para nós. E porque ele revela o caminho, amados irmãos, que nós temos que seguir. E, amados irmãos, essa autoridade foi claramente estabelecida no mês de abril de 1521, quando Lutero, depois de excomungado pelo Papa, queima a bula papal, e Carlos V assume o seu império na Alemanha e se reúne na Dieta de Worms, ou seja, o tribunal imperial do imperador, onde ele conhece seus príncipes alemães, e o tema principal da Dieta de Worms é o julgamento de Lutero. Lutero vai caminhando pelas ruas da Alemanha e o povo aclama na rua, porque ele acabou com a tirania do romanismo sobre a Alemanha. O povo já não precisa mais mandar impostos. A igreja do Senhor Jesus é governada pela palavra. E Lutero então chega diante do imperador do Santo Império Romano Germânico, Carlos V, defensor do Papa.
e diante dos príncipes alemães. E o núncio papal está conduzindo aquela cerimônia. E Lutero tenta debater. Lutero era um grande debatedor, um grande teólogo, tenta argumentar. Aqueles que gostam de pregar com fidelidade, às vezes são acusados de pauradores frívolos, né? Foi assim o apóstolo Paulo, e é assim quem prega no dia de hoje também. Então, amados amigos e irmãos, Lutero começou a querer falar, e todo mundo disse: cala a boca, você não vai fazer argumentação nenhuma. Você só tem a opção de negar tudo que você escreveu ou ser penalizado pelo imperador. E Lutero, irmãos, olhou para o imperador, olhou para aquela cena e Lutero tremeu, irmãos. Ele pediu um dia para pensar. E ele foi para uma cela de monge e orou a noite inteira. E ele disse que teve uma grande batalha espiritual. E ele clamava ao Senhor que repreendesse todos os ataques do inferno contra ele. Mas no outro dia, às 9 da manhã, está lá a dieta reunida. E dizem a Lutero, ele tenta argumentar, não pode. Se ele se retrata de tudo que escreveu, ou se ele enfrenta a lei e o poder do império contra a sua vida. E Lutero começa a dizer o seguinte, ele diz: eu não posso me fiar da autoridade de concílios e de papas, porque concílios e papas erraram muitas vezes. A igreja do Senhor Jesus tem que ser governada pela palavra de Deus. A minha consciência está cativa à palavra e não é correto atuar contra a consciência. Que Deus me ajude. Amém! Naquela hora, irmão, começou um grande alvoroço. Os príncipes alemães cercaram Lutero e o tiraram de lá. Ele foi embora com salvo-conduto. No outro dia, o imperador o decretou proscrito, mas foi raptado e protegido pelo príncipe Frederico. Mas naquele dia, irmãos, Lutero, eu creio que com grande consciência, tomou o machado das Escrituras e deu com toda a força na raiz de toda a tirania. E nós podemos conhecer a Deus revelado na sua palavra. Louvado seja o nome do Senhor. Toda glória seja dada ao nome de Jesus. Esse livro é um presente de Deus para você. É uma carta de amor do Senhor para você. Ame o livro, leia o livro, medite no livro, ensine o livro, e você vai conhecer o Deus que te ama, que não abre mão de você, que cuida de você todos os dias aqui e que quer passar uma eternidade com você na glória, em nome de Jesus. Amém. Mas, reverendo, o sermão presbiteriano não tem só 3 pontos. O sermão presbiteriano tem que pregar a Escritura com fidelidade. E a mensagem continua: permaneça na Escritura. Por que permanecer na Escritura, amado amigo e irmão? Por causa da sua utilidade. Por que permanecer na Escritura? Por causa da sua utilidade. Essa igreja linda e preciosa vai ler o versículo de número 16 inteiro para mim, por favor. 1, 2, 3. Leiam, irmãos. Até aí, queridos. Paulo conta para nós a utilidade da inspiração das Escrituras. Ele diz que a Escritura é útil para o ensino. O que é o ensino? Pregação, ensino, aula, é o nosso conteúdo abordado na igreja. Eu estou pregando para você a Escritura. Ela é útil para fazer o que nós fazemos. Pregação, ensino, evangelização, nosso material está aqui. Mas mais do que isso, ele diz também que ela é útil para a repreensão. A ideia da palavra repreensão aqui é manifestar o que está errado. É como quando, amados irmãos, o ladrão está roubando pela primeira vez e ele vai temeroso e de repente ele entra numa casa e ele bate a mão no copo e o copo cai, e aí então o dono da casa coloca a luz dele. Ele identificou o que está errado. A Escritura foi dada para identificar o que está errado. Mas ainda bem que Deus não quer só apontar os nossos pecados, mas Ele nos ama, quer mudar a nossa vida. E aí Paulo diz que a Escritura foi dada para a correção. Correção é mudar o rumo da sua vida 180 graus. A Bíblia foi dada para mudar a sua vida. Mas mais do que isso, não só para mudar a sua conduta, a Bíblia foi dada para treinar você. A palavra aqui para instrução ou educação na justiça é a palavra de onde vem a nossa palavra pedagogia, que envolve, amados irmãos, o treinamento de crianças. Você tem que ser educado na justiça. Então, quando você está sendo discipulado, você chegou na igreja agora, suponhamos, você tem o costume de falar palavrão. Aí você está andando com o pastor no carro, né, e você deveria dizer, quando o cara te dá uma fechada, seu abençoado, mas você diz, seu filho de Jacó. E aí de repente então, amado irmão, o pastor olha para você e fala assim: meu irmão, a Bíblia diz que a boca fala do que está cheio o coração.
Aí você fala, perdão, pastor Ioro, perdão, Senhor, em nome de Jesus. A Bíblia é para treinar você nas mínimas coisas, para que você seja um atleta de Deus. Então, amado irmão, a utilidade da Bíblia é maravilhosa. Ela serve para me ensinar como ser um bom pastor. Ela serve para ensinar você a ser um bom crente. Ela serve, irmão, para fazer de você um marido melhor, que cuida da sua esposa. Ela serve para a irmã ser uma bênção dentro de casa. Ela serve para conduzir nossos meninos. Ela serve para mudar o coração dos brasileiros. Ela é totalmente útil para cada um de nós, amados irmãos. É por isso que nós temos que amar esse livro. E nunca deveria ser tedioso para nós ouvir uma mensagem bíblica, porque ela traz uma palavra de Deus para o nosso coração. Amados irmãos, estejamos muito atentos, porque a Bíblia tem utilidade para todos os aspectos da nossa vida. Esse ano eu li um livro, irmãos, chamado Uma Chama Inextinguível, de Michael Reeves. E ele conta uma história que eu tinha lido há 15 anos atrás, no livro Os Gigantes de Deus, de James Packer, que é a história de um pregador puritano inglês chamado John Rogers. O grande puritano Thomas Godwin contou essa história. John Rogers foi um pregador que foi pregar numa igreja no interior da Inglaterra. E ele estava pregando um sermão sobre a Escritura, igual eu estou pregando para vocês nessa manhã. E de repente, irmãos, os puritanos eram muito claros e vívidos. Ele, no seu sermão, começou a representar o próprio Deus da pregação. E ele dizia o seguinte, o Senhor falando com o povo: eis que vos tenho dado a minha Bíblia. O que tem desfeito com a minha palavra, a tem destrancado em vossas gavetas. Vocês deixam minha palavra aberta no Salmo 91 na sala de casa, mas nunca leem a minha palavra. Vocês não têm ensinado a minha palavra aos filhos de vocês. Vocês não têm pregado a minha palavra aos seus amigos incrédulos. Vocês não meditam na minha palavra e nem a leem todos os dias. Eis o que farei convosco: tirarei de vós a minha Bíblia e darei a outro povo que me ame. E se retirou do púlpito com a Bíblia na mão. Mas dentro de alguns instantes ele volta. E agora no sermão ele representa o povo, uma obra de arte a mensagem. Ó Senhor, por amor da tua bondade, não retira de nós a tua palavra. Retira nossos campos, retira nossa colheita, retira nossa saúde, até nossos filhos. Mas se retirares a tua Bíblia de nós, nós não te conheceremos mais e não poderemos amar-te e receber a tua salvação. Nessa altura a igreja já estava se derramando em lágrimas na presença do Senhor, por causa de postergar e deixar de lado a palavra de Deus. E Rogers então assume o lugar do Senhor no sermão de novo e diz: eis que deixarei convosco um pouco mais a minha Bíblia. Espero que vocês leiam a minha palavra, ensinem dentro de casa, proclamem em todas as ruas, mudem a família, a cidade, a escola e a nação pelo poder da minha palavra. Se me amardes e guardardes a minha palavra, eu estarei em vosso meio e deixarei minha Bíblia convosco. Mas se vocês desprezarem a minha palavra, eu a tirarei de vós e a darei a outro povo. Eu fico perplexo, sabe por quê? Porque Deus está tirando a palavra dele de lá. E ela já não ocupa o lugar que ocupava. Godwin conta que quando Rogers voltou para casa, Deus tomou a igreja em grande quebrantamento e o povo chorava arrependido dos seus pecados. E Rogers montou no seu cavalo, e tão impressionado com a ação de Deus naquele sermão, ele mesmo teve que parar na estrada e chorou 15 minutos ininterruptos fora de sua montaria. E naquele dia aquela igreja foi reanimada e restaurada no amor pela palavra. Que Deus faça de você um crente que ama a palavra em nome de Jesus. Que Deus faça da igreja unida uma igreja comprometida com a palavra. Que Deus não retire de nós a sua Bíblia. Amém, meus irmãos? Eu tenho, amados irmãos, eu não gostaria de saber que Deus retirou a Bíblia dos meus netos, que Deus retirou a Bíblia dos meus filhos, porque nós não levamos a sério. Deus tem compromisso com quem tem compromisso com Ele. Deus tem compromisso com igrejas que têm compromisso com a sua palavra. Que nós sejamos um povo comprometido com a palavra em nome de Jesus. Amém? Mas em último lugar, por que, reverendo, permanecer nas Escrituras? Por que permanecer nas Escrituras? Temos visto porque ela é apreensível, porque ela traz salvação, por causa da sua origem, por causa da sua utilidade, mas em último lugar, por causa do seu propósito. Por que permanecer na Escritura? Por causa do seu propósito. Versículo de número 17, leiam por favor, irmãos, em nome de Jesus. Podem ler.
Amém. A Bíblia tem um propósito. A fim de quê? Qual o propósito da Bíblia? Que o homem e também a mulher de Deus seja perfeito. Isso aqui é muito importante, porque muitas vezes nós estamos em muitas atividades, nós estamos no Ministério Infantil, nós estamos na UPA, nós estamos na UMP, nós estamos ajudando as senhoras com som, nós damos aula na escola dominical, trabalhamos no diaconato, fazemos um monte de coisa, mas não temos tempo para orar e ler a Bíblia e nem temos comunhão com Deus. E fazemos, mas muitas coisas não foram mudadas na nossa vida. E aí Paulo trabalha que o primeiro objetivo da Bíblia não são as nossas obras. É claro que elas devem ser alcançadas pela palavra, mas o primeiro objetivo da Bíblia é o nosso ser. Paulo diz aqui, irmãos, a fim de que o homem de Deus seja. A palavra no grego é o ontos, é o âmago, é lá no ponto nevrálgico da sua alma. Lá, se eu pudesse metaforizar essa expressão, lá no seu coração, que Jesus chama a sede da personalidade, não esse órgão, mas do útero do seu ser, de onde procedem as fontes de vida. Lá a palavra tem que ser plantada, a fim de que nós sejamos transformados de dentro para fora. O objetivo do texto é que o homem de Deus seja perfeito, é que eu e você pareçamos com Jesus. É por isso que temos que memorizar o livro, estudar o livro, ler o livro e guardá-lo no coração. E aí quando o nosso ser, nosso âmago é transformado, nós vamos levantar para a esposa e dizer: bom dia, querida, que a bênção de Deus seja sobre você. Nós não vamos entrar dentro de casa: meu dia foi horrível, ninguém fala comigo. Não, a gente vai parar com isso. A gente vai entrar: que Deus abençoe o meu lar. Ainda que o dia tenha sido difícil, o nosso coração vai ser transformado. Nós não vamos chegar no trabalho com aquela cara carrancuda, pessoa que é ímpia fala bom dia, você fala bom dia, com a boca torta. Não, nós vamos chegar: bom dia, pessoal, que dia lindo, louvado seja Deus. Nós vamos ser uma bênção. Nós vamos ser uma bênção onde nós estivermos. A Bíblia quer transformar você de dentro para fora. E aí o texto diz que quando o seu ser é transformado, o texto diz que você vai estar perfeitamente capacitado para toda boa obra. Boa obra que é ajudar o necessitado, sim. É ajudar o pobre a comer, é ajudar quem tem dificuldade, mas também é ter a vida transformada, é ter como fruto do Espírito amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. É ser alguém que atua e vive e faz tudo que faz somente para a glória de Deus. Ah, querido irmão, querida irmã, o propósito da Escritura é nos transformar e nos capacitar para sermos uma bênção no tempo no qual Deus nos inseriu. Permaneça na Escritura, ela vai te mudar todinho de dentro para fora, em nome de Jesus. Ela vai mudar seu casamento, vai mudar a igreja, vai mudar a nossa vida, vai nos trazer reforma e reavivamento, em nome de Jesus, amém? Há uma frase do grande teólogo reformado, Gisbertus Voetius, ou Gisbertus Vucius, reverendo Augusto fala holandês, né? Gisbertus Vucius, que ele diz o seguinte, que a igreja reformada tem que sempre se reformar à luz da palavra de Deus. Chegando ao final do nosso sermão, eu vos conto a história de que no século XIX, um grupo de pastores americanos foram para Londres ouvir os maiores pregadores do mundo. E no culto da manhã eles chegaram na Center Chapel, na Capela Central, para ouvir o Dr. Joseph Parker. E depois que o Dr. Joseph Parker pregou, aquele grupo de pastores americanos saiu dizendo: vocês viram como o Dr. Joseph Parker prega? Ele usa bem os graves, mas também sobe alto nos agudos. Ele usa as suas mãos quando prega, e o seu olhar é como que atravessasse a nossa alma enquanto ele prega. Ele prega e o nosso coração mexe. Oh, que grande pregador é o Dr. Joseph Parker. À noite, irmãos, eles foram ouvir a mensagem das Escrituras na Igreja Batista da Rua Novo Parque, ouvindo o pregador calvinista Charles Spurgeon. E quando eles saíram do culto, eles estavam com os olhos cheios de lágrimas. E eles se abraçaram e disseram: oh, que grande Salvador é Jesus Cristo. Oh, que grande Salvador é Jesus Cristo. Irmãos, a Bíblia fala de Jesus Cristo, e a minha oração é que em nossos sermões da Unida as pessoas saiam dessa igreja dizendo: oh, que grande Salvador é Jesus Cristo. Para isso, permaneça na Escritura, permaneça na Escritura, permaneça na Escritura. Que a Bíblia mude a sua casa, mude a sua vida, mude o seu coração. A Bíblia, quando lida, crida, pregada e praticada, transforma a nossa vida. Que a Bíblia mude a sua vida, em nome de Jesus, amém. Vamos orar.
Eu quero convidar você que ouviu essa mensagem e diz: Deus, eu preciso mudar meu costume com relação à sua palavra. Eu preciso lê-la de verdade, ensiná-la a meus filhos, guardá-la no coração, para receber de Cristo salvação, bênção e graça. Se você ama essa palavra, meu irmão, e quer se comprometer mais com ela e ser mudado por ela, coloque-se de pé. Eu quero orar por você nessa manhã, em nome de Jesus. Deus abençoe. Pai, nós nos humilhamos diante do Senhor. Nós queremos te pedir perdão, Senhor, porque não temos lido como igreja a Tua palavra como deveríamos. Não temos guardado a Tua palavra no coração como deveríamos. Muitas vezes falhamos na maneira em que ensinamos nossos filhos e netos. Muitas vezes não a temos pregado aos nossos companheiros do trabalho ou da universidade ou na escola. E agora o nosso coração aperta. Por favor, Senhor, não retire de nós a Tua palavra, mas transforma o nosso coração. Enche-nos de amor por esse livro, que ele transforme a nossa vida, que nós o amemos, que nós meditemos nele, que nós façamos culto em nossa casa, que nós amemos o Senhor Jesus, que essa palavra continue sendo pregada nesse púlpito, que o Senhor salve almas aqui em nome de Jesus para a Tua glória. E que a nossa igreja, Deus, se torne cada vez mais uma igreja viva e abençoada. É o que eu te peço, Deus. Transforma a nossa vida. Nós cremos em Jesus e no nome dele nós oramos. Amém.